Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o medo. Até porque o que não nos falta é situação, né, que vai nos provocar o medo. E quando nós vamos falar sobre isso, é uma das emoções básicas, primárias, né, bem primitivas mesmo, no sentido de que é uma emoção ou um sentimento que nos auxilia a preservar a nossa vida, né? A gente precisa ter alguns cuidados, e esses cuidados eles são alertados pela emoção medo. E muitos ainda têm uma dificuldade de separar o que é emoção e o que é sentimento. E ainda não há um consenso sobre isso. Mas a verdade é que o sentimento ele é algo mais perceptível, são as transformações que nós manifestamos a partir de uma emoção, né? Então, se a gente olhar para essa gravura, né, que é uma imagem de um desenho, nós vamos perceber que o sentimento, a expressão gerada pelo sentimento são os olhos arregalados, né? E a necessidade de cobrir a cabeça, que é o que nós, quando criança, todos fazemos, né? Quando as histórias dos monstros debaixo da cama, do monstro do guarda-roupa, até que começaram a se criar vídeos e histórias sobre os monstros que eles não existem, né? São fábulas que nós ouvimos, né? Nós que somos mais passados aí no tempo, né, na idade cronológica, ouvimos muito isso. Hoje as crianças acabam lidando com essa questão dos monstros de uma forma diferenciada. Mas é algo que chama atenção, porque as crianças acabam ficando muito corajosas, vamos colocar dessa forma, e isso pode gerar algum prejuízo. Então, o medo é bom que nós tenhamos ele de vez em quando, né, em algumas situações, e é necessário que a gente tenha esse sentimento de precaução, de apreensão, de preocupação, porque vai prolongar a nossa vida. Antes de começar a gravação, estava lendo as notícias da Turquia, né, do terremoto em escalas assim assustadoras. Além de que já é uma região que passa, né, por algumas guerras, então tudo vai ficando muito frágil. As construções, né, físicas, as construções das relações e os pais, né, que conseguiram sair das casas antes que elas caíssem, dizendo do medo de voltar, né, do medo de voltar para o lugar que estavam, porque pode cair um outro pedaço, um outro edifício. Então esse sentimento de que eu não volto lá pode ser, né, que auxilia na preservação da vida. Como nós já comentamos aqui, eu preciso ter essa preocupação para que eu não entre em alguns lugares que possam ser fatais para a minha vida física, né? Então, esses sentimentos que são gerados através da emoção medo nos auxiliam. Mas também nós vamos ver mais à frente que o medo não pode me tolher, me engessar. Mas isso vai ser um assunto para outro encontro, que eu quero trazer para a gente refletir como nós relacionamos com o medo. Então o medo, a gente começa a ouvir falar nele desde muito cedo, né? O medo do bicho-papão, né? Do homem do saco, de alguém que vai pegar a gente, então a gente vai criando isso. Quando eles vão crescendo, né, os bebês não podem colocar a mão ali porque vai tomar choque, você vai se queimar. Então, os ensinamentos através do medo, do despertar desse sentimento, é uma forma de crescermos com alguns limites que vão nos proporcionar um crescimento. O que a gente tem percebido em algumas situações
que na falta do medo, né, ou no excesso de se criar coragens, nós estamos perdendo algumas vidas, né? Então, isso é muito do adolescente, do pré-adolescente. Ah, mas você é covarde, você não vai subir lá? Ah, mas você não é homem, não? E aí as crianças que estão entrando na adolescência começam a experienciar situações perigosas. Aí sim é o conceito equivocado do medo. Então, medo não é para eu deixar de fazer as coisas, mas também não é para eu não ter medo e ir lá praticar uma ação, participar de uma atividade que vai me colocar em risco. Exemplo disso são os famosos e antigos cavalos de pau, né? E aí a gente vai passando por outras situações, né? O experienciar a droga, o experimentar a bebida alcoólica, experienciar o fumar. Então, são experiências que, se eu tenho internalizado o conceito bom do medo, o conceito positivo do medo, eu não preciso passar por essas experiências. Porque tem algumas pessoas que vão experimentar e não vão sair dessa experiência. A gente vê aí quantas crianças, né, pré-adolescentes aí com 10, 11, 12 anos, que estão viciadas nas drogas lícitas e principalmente nas ilícitas. Exatamente por uma questão de não precisa ter medo de nada. Precisamos sim ter medo de algumas coisas, por exemplo, atravessar uma avenida num grande movimento, deixando de passar na faixa de pedestre e se arriscando em outro ponto, né, da via. Então a gente precisa lembrar que o medo é uma reação adaptativa. Mas, durante um período, ela nos serve para algum propósito legítimo e útil, que é nos proteger das fatalidades. A pessoa ela não vai saltar de um despenhadeiro, né, dos esportes radicais, se ela não tiver um mínimo de confiança nos aparelhos de proteção, porque isso vai ser suicídio, né? Se eu estou vendo que a corda que me prende, né, a um suporte, ela está fragilizada e eu vou pular de um abismo ou fazer um salto, eu posso estar procurando morrer. Então, o medo ele é uma situação muito tênue entre a coragem e a necessidade de que eu preciso mostrar para mim mesmo que eu não tenho medo algum. Ou, de repente, eu posso aproveitar de um conceito negativo do medo e me adoecer a cada dia. Então, o primeiro processo do medo, né, é eu não vou lá fazer alguma coisa, mas aí eu começo a não fazer nada. Tudo me causa preocupação, apreensão e ansiedade principalmente, né? A ansiedade ela é um resultado do medo. Então, quando eu vou atravessar uma via perigosa, que o trânsito é intenso, o que vai acontecer? A primeira coisa, o meu coração acelera, então eu tenho um processo de taquicardia. Eu tenho que preparar os meus membros inferiores para a corrida. Então, eles entram num processo de retenção. E eu preciso despertar ainda mais a minha acuidade visual e auditiva. Porque eu preciso ver a que distância está um carro ou um caminhão. Eu preciso ouvir para que eu atravesse aquela via. Nesse sentido, atravessar uma via num local que não deveria ou que eu preciso atravessar e eu não tenho outra possibilidade, eu vou despertar no meu organismo uma série de consequências. Então, eu tenho taquicardia, eu tenho a retenção dos músculos, dos membros inferiores principalmente, eu tenho que aumentar minha acuidade visual e auditiva.
esses 4 possíveis acontecimentos no organismo, para um organismo saudável, ele pode não causar tanto estrago. Para o organismo mais ou menos fragilizado, ele pode ter intervenções e interferências que não são tão boas. Eu posso, na metade do caminho, ter a minha visão turva, eu começo a ter alguma interferência auditiva e os batimentos cardíacos, por eles estarem extremamente acelerados, pode influenciar na minha corrente sanguínea e os meus membros podem entrar num processo de paralisação. Então, o medo é tudo isso junto com outras coisas. E a falta do medo também vai me ocasionar uma série de situações delicadas, né? Quando a galerinha, né, das corridas, de empinar moto, de empinar bicicleta, é uma demonstração de um ato de coragem que não necessariamente é uma coragem. Ela pode querer mostrar para as pessoas que não tem medo de nada, inclusive de cair e ter uma fatalidade, como a morte ou um agravo físico para o resto da vida. E muitas vezes, quando a gente conversa com essas pessoas, eles falam assim, mas não vai acontecer nada. Porque naquele momento, os hormônios que eu libero para aquela ação, eles acabam interferindo em outras substâncias e outras estruturas psicológicas. Que, aliás, as nossas estruturas físicas e psicológicas, elas são altamente influenciadas pelos nossos hormônios. Então, quando a gente vê alguém que está passando por um acompanhamento psiquiátrico, vários hormônios estão em decréscimo e outros em acréscimos. Quando as pessoas entram num processo de emagrecimento, nós vamos encontrar também o mesmo processo de hormônios que vão interferir. Então, sempre quando eu falo para algumas pessoas que estão em acompanhamento psiquiátrico, a primeira pergunta, você tem um acompanhamento psicológico? Porque é uma dupla que tem que andar junto nos nossos tratamentos de transtorno, seja eles quais forem. Porque geralmente quando a gente fala em transtorno, todo mundo só lembra do transtorno mental. E nós temos transtornos físicos que vai interferir no meu peso, vai interferir se eu estou engordando, se eu estou emagrecendo em demasia. Como é que estão as minhas glândulas internas, as minhas vísceras. Então, nós precisamos ter uma preocupação conjunta. Eu digo que é uma dupla que não pode se separar, psiquiatria e psicoterapia, para que eu possa enfrentar um perigo de que eu não posso sair no portão porque eu tenho fobia. Eu desenvolvi uma fobia de ir lá fora, eu desenvolvi uma fobia de ter contato com as pessoas. E isso não está muito raro em função da pandemia da Covid-19. Ainda nós temos muitos companheiros da saúde pública afastados em função de um sentimento que foi se agravando em função da emoção medo. E são pessoas que não conseguem voltar para o trabalho. Tem pessoas que agora que conseguem, sim, sair no portão para colocar o lixo para fora. Conseguem levar o filho até o portão para ir para a escola, ele não consegue ir para a escola ainda. Então, são processos que nós precisamos estar atento. Por que o medo está agindo dessa forma? Por que eu estou percebendo uma situação com tanto medo que eu não consigo sair dessa relação? Mas eu preciso saber que existe uma diferença entre eu ir no portão às 3 horas da manhã, né? E ir no portão às 3 horas da tarde. Se eu não consigo separar as consequências desses dois momentos diferentes, algo não está bem. Ou eu estou com excesso de medo, ou eu estou com medo nenhum.
E aí nós precisamos procurar uma ajuda profissional séria. Por que eu estou falando profissional sério? Porque nós temos encontrado alguns relatos um tanto descabidos, né? No sentido de que, ok, legal, você tem a sua crença, a sua fé, vale a pena. Cada um vai agir de uma maneira. Só que nesse processo eu tenho porções orgânicas, biológicas afetadas dentro do meu cérebro. Então a minha vida cerebral ela não está positiva. Então eu preciso de procurar ajuda profissional. Eu não posso ficar só naquela de fé e que vai passar. Então a gente precisa se preparar para. Então quando a gente se protege dos perigos às 3 horas da manhã, ok, beleza, tudo tranquilo. Só que se eu não consigo ir no portão às 3 horas da tarde, algo comigo não está bem. E eu preciso olhar para mim para descobrir o que é que eu tenho. Porque a estrutura psicológica nossa, ela precisa sobreviver, desenvolver e expressar. Nós estamos vivendo uma situação mundial, né? Onde esses processos estão ficando cada dia mais difíceis. Cada dia nós estamos com mais dificuldade de entender a nós mesmos. Ontem, numa reunião com um grupo, né, de servidores da estratégia da família, a gente conversou muito sobre isso. Eu preciso saber quem sou eu. Não enquanto servidor público, enquanto trabalhador de uma unidade de saúde da estratégia de saúde da família. Mas quem sou eu, pessoa? Quem sou eu, Rosa? Para mim, primeiro, né? Eu preciso entender quem sou eu para mim. Para que depois eu consiga entender quem sou eu para um grupo menor que a minha família, um grupo maior que é a minha comunidade, a minha convivência, meu trabalho voluntário, as pessoas com que eu relaciono, a minha equipe de trabalho profissional, para eu entender quem sou eu numa sociedade em Goiânia, em Goiás, em Brasil e no mundo. Porque nós não estamos separados do mundo. Achar que a situação da Turquia, né, a situação de outras tantas guerras da Ucrânia não nos mobiliza é também uma situação a se preocupar. Porque eu preciso me incomodar com algo que não vai bem, com alguém mesmo que eu não conheça. Porque toda uma situação que acontece em algum lugar do mundo, ela vai reverberar em nós. Seja a questão emocional, o medo, a pena dessas pessoas. Por exemplo, o luto. Alguém aqui no Brasil que não elaborou um luto de uma forma saudável, ela está sofrendo muito com as mortes da Turquia. Ela sofreu muito com as mortes da Ucrânia. Ela está sofrendo muito com os contaminados, com os nossos índios contaminados pelo mercúrio. Porque todos nós precisamos ter em nós sentimentos que precisam ser equilibrados. Porque uma pessoa que não tem pena, não tem dó de nenhuma situação, ele não está bem também. Ou seja, toda vez a gente fala, né, aqui, os extremos nunca são saudáveis para nenhuma situação, nenhuma. Então, se eu vejo uma notícia de que algo trágico aconteceu e isso não me mobiliza nem um pouquinho, a minha relação com o próximo ela está desequilibrada. Ela está um pouco fragilizada. Então, eu preciso olhar para mim e me perguntar, por que isso não mexeu comigo? Por que eu não estou nem aí para isso? Nós vamos encontrar esse comportamento, né, com algumas ressalvas, em pessoas que
destrói a vida do outro, destrói a própria vida. São transtornos que precisam ser olhados e avaliados com cuidado. Porque tudo que me ameaça, né, tudo que nos coloca em xeque-mate, vai despertar em nós os sentimentos de apreensão, de preocupação, de ansiedade. Esse é o medo. Mas tem um autor que eu achei fantástica a colocação dele, que é o Myers, né? Ele coloca que o medo é uma emoção venenosa. Em que quantidade e em que sentido ele está dizendo isso? Em todos os fatos que nós já elencamos. Se eu não dou conta de fazer nada com medo, então é uma emoção venenosa. Porque esse sentimento de não dar conta de fazer nada vai me tolhendo a vida, vai me deixando cada vez mais fechado e trancado em mim mesmo, até que comece a desenvolver um processo de depressão. E na semana passada eu atendi uma pessoa com essas características. Começou com medo de trabalhar, começou com medo de não dar conta do trabalho, começou a se fechar durante a pandemia porque era o medo de se contaminar, e esse medo foi se agravando e despertou uma depressão que estava lá dentro. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, a depressão tem cura? Ela tem tratamento. Porque são organizações orgânicas, não são só emocionais. A depressão ela é clínica, no sentido de que ela precisa de medicação. E eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou tomar essa medicação porque eu não preciso, porque eu vou sarar. Você pode dizer isso para o seu cérebro, enquanto componente orgânico, só que ele não vai reagir. E aí você vai procurar nas suas emoções, nos seus componentes emocionais de todas as formas, um jeito de dizer para esse cérebro que ele não vai entrar em depressão. Só que não é possível, porque ele precisa de um tratamento medicamentoso. É a parte orgânica, né? É igual quando eu quebro o braço. Eu posso até dizer para mim o tempo todo, meu braço vai voltar a movimentar, porque eu vou fazer exercício, eu vou ficar bem, isso vai passar. Ok, mas eu precisei de fazer uma cirurgia, precisei de imobilizar, ficar um tempo sem movimentar o braço, tomar medicações para não ter intercorrência infecciosa. Então é um conjunto. A nossa vida sempre é um conjunto. Porque se nós pegarmos qualquer coisa que seja boa e levar para o extremo, ela vai se tornar venenosa. Uma pessoa que é boa 365 dias por ano, e no ano bissexto ela é 366 dias por ano, bondosa o tempo todo, esquecendo que ela também precisa ser boa para ela, essa bondade é venenosa. Porque ela vai se doar o tempo todo e vai esquecer de se doar. Então, para eu estar bem, eu preciso olhar para mim e dizer, olha, tem umas coisas que não estão legais, né? Ontem foi um dia muito puxado, foi um dia muito corrido, muito tenso. E à noite, conversando com a minha nutricionista de acompanhamento que eu estou fazendo, ela falou assim, presta atenção na sua alimentação de hoje. O que ela teve a ver com o seu dia? Tudo. Aí eu parei, né? Olhei para aquela conversa e aí eu percebi que em função de um dia tenso, a minha alimentação não foi adequada. E é por isso que nós adoecemos em função da alimentação, do que a gente ingere, porque junto com o sólido que é a alimentação, nós estamos ingerindo um sentimento gerado por as emoções que às vezes a gente não tomou conhecimento do que fazer melhor.
Então, quando a gente entra num processo de acompanhamento médico, psicológico, nutricional, qualquer que seja a especialidade médica, nós precisamos olhar para nós. Quando nós vamos no cardiologista, né? Para fazer o acompanhamento, por que eu estou tendo taquicardia, né? De qualquer momento do dia, vamos prestar atenção nas situações que estão acontecendo para que o meu coração está sendo acelerado. Por que eu tenho picos de hipertensão? Em que situação que acelerou o meu coração, acelerou o meu metabolismo interno? Para que essa emoção, que ela sendo primária e protetora, ela não se torne venenosa. É possível. Dá um trabalhinho, mas é possível. E por que o trabalho é possível? Porque nós estamos nos valorizando, nós estamos nos cuidando, nós estamos nos amando. Por isso que é possível e dá trabalho. Mas o que seria de nós sem um trabalho? Financeiro, emocional, físico. Até o trabalho físico ele é saudável, desde que eu não torne ele venenoso. Então, precisamos pensar nas coisas importantes da nossa vida. Já abordamos aqui, né, que a emoção do medo pode ser observada por meio de respostas motoras. Os olhinhos arregalados do menininho lá do desenho inicial. A nossa postura de ombros, a gente fica tenso, né? E todo o trapézio e cervical são os que mais sofrem. Quando a minha cervical começa a dar sinais de resistência, eu tenho que parar e fazer uma avaliação e falar assim, o que está acontecendo? Muitas vezes nós precisamos fazer um diálogo conosco, conversar com a gente. Como se nós estivéssemos conversando com o paciente da forma mais amorável possível. Não é conversar conosco como a gente conversa com o paciente quando a gente está nervoso. Mas é conversar conosco, nos ouvir, prestar atenção na gente. Às vezes nós estamos tão contaminados pelo medo que os nossos gestos são bruscos e a gente não tem consciência disso. A gente acaba não percebendo que está acontecendo isso. E principalmente as respostas neurovegetativas. E esse conceito, ele é muito interessante, principalmente para nós da área da saúde, que estamos em contato com pessoas adoecidas o tempo todo. Nós não somos o pessoal da TI, nós não somos o pessoal do marketing, nós não somos o pessoal do financeiro. E todas essas áreas que eu citei têm pessoas adoecidas. Claro, a sociedade está passando por esse processo. Nós somos pessoal da saúde. E como tal, nós temos que nos cuidar para cuidar do outro. Nós temos que nos perceber para perceber o outro. O profissional de saúde que hoje por uma questão de diretriz e política, né, de fluxo de trabalho, não tem tempo para conversar com o seu paciente, ele não auxiliou naquele processo. Ele vai simplesmente preencher um formulário de receituário. Ele vai repetir a lista de exercícios físicos que talvez precise fazer. Ele vai solicitar novos exames laboratoriais, exames de imagem. E vai fazer o que com isso? Porque hoje nós estamos escassos de serem ouvidos e principalmente de preparo para ouvir. Porque o médico tem X pessoas na sua agenda, número. A enfermeira tem X coleta, número. A sala de vacina tem tantas crianças para serem vacinadas, número.
E aí nós vamos acumulando números sem prestar atenção nas nossas funções neurovegetativas. Ontem eu vi uma colocação muito interessante. Eu sinto vergonha alheia quando eu não consigo fazer alguma coisa porque a estrutura não me dá essa condição. E mesmo com uma estrutura que não nos dê condição de fazer o trabalho da forma como nós gostaríamos, nós precisamos de encontrar em nós estratégias. E não é estratégia para reconstruir a parte física, mas estratégias para reconstruir o meu sentimento de satisfação para realizar aquele trabalho. Eu posso até ter um medo de que o paciente vai sair dali muito enfesado, xingando, esbravejando. Mas eu tenho que ter um sentimento de que eu fiz o melhor que eu pude naquele acolhimento. Essa é a diferença. Porque senão, nós todos vamos entrar numa lista de uso de psicotrópicos. E psicotrópicos pesados, porque quando alguém fala assim, não, faça isso, né? Mude a alimentação, mude o seu horário de alimentar, tome um chá calmante, vai para a linha mais natural, homeopática. Não, demora. O resultado demora. Então nós vivemos um processo de pressa o tempo todo. E muitas vezes nós estamos com as respostas neurovegetativas acontecendo e a gente pensa que a gente está com medo, mas medo de quê? Que a gente também não parou para pensar sobre isso. Então eu tenho taquicardia, eu estou suarento, as minhas pupilas estão dilatadas, eu estou agitado, embora eu tomei a minha medicação pela manhã, vou tomar na hora do almoço, vou tomar na hora de dormir, vírgula, porque se eu estou no plantão noturno eu não posso tomar remédio para dormir. E muitos da estratégia fazem isso, né? Sair da estratégia e vão para o plantão noturno. E aí vai se construindo uma caixinha que eu não me reconheço mais. E aí eu não sei se o meu medo é de morrer e deixar os meus filhos, se o meu medo é de morrer e deixar as contas para alguém pagar, se meu medo é de não dar conta das horas triplicadas de carga horária de trabalho que eu criei. E aí o medo passa a ser uma emoção venenosa. É assim que nós estamos lidando com essa emoção primária, primitiva e altamente necessária para nos proteger. Esse é o medo, né? Então veja bem, qualquer sensação de ameaça pode gerar o medo. Estamos atravessando uma rua ou estamos caminhando do lado de uma rua e de repente vimos um cachorro. Esse cachorro ele está numa guia, o seu tutor está segurando essa guia, mas desperta em nós uma paralisação. Por que essa paralisação? É porque é o momento que o nosso corpo se prepara para correr se for necessário. É como se nós estivéssemos mudando a marcha do carro. Ele precisa de uma diminuição da velocidade para que ele possa mudar a marcha. Assim é o nosso organismo. Às vezes eu preciso parar um pouquinho para observar aquela situação e me preparar para correr. Ou ficar paradinha para que o cachorro não me veja. E isso é tão interessante que às vezes a gente não percebe, porque é automático. O nosso sentido de sobrevivência, o nosso sentimento de sobrevivência, ele é automático. Por isso que quando as pessoas cometem suicídio, elas não têm nenhuma noção disso mais.
o medo já tomou tanto a emoção negativa, se estabeleceu, né, e tomou conta daquele corpo físico e corpo emocional, que realmente extingue-se a vida pelo sofrimento de não saber mais quem é. Então aí o medo físico, psicológico, moral, ele se tornou uma emoção venenosa. Por quê? Nós temos receios, né, de sermos descobertos quando nós fazemos alguma coisa errada. Isso é o medo moral. Muitas crianças, né, quando tiram nota baixa na escola e tem que pegar a assinatura dos pais, existe um sofrimento atrás daquilo. É o medo moral. Então, percebam como nós vamos cultivando algumas emoções. Tem um psicólogo junguiano que fala muito bem sobre isso, né? Cultivar as emoções. E nós precisamos cultivar as nossas emoções, mesmo que elas não estejam bem, para nós entendermos. Porque a primeira reação negativa de uma pessoa é quando ela tem um diagnóstico de depressão. Isso eu vi ontem, né, no atendimento. Eu não tenho depressão. Eu não vou tomar medicação. Eu vou sarar. Só que, como a gente já disse, a depressão ela é orgânica. E ela precisa, e quando a pessoa reage dessa forma, ela precisa de um suporte psicoterápico para ela entender o que é que está acontecendo. A negação é o primeiro passo, mas não pode ser o último. Quando temos um diagnóstico de câncer, né? Imagina, a minha vida acabou, eu não consigo, eu não vou dar conta disso, eu tenho filhos, eu tenho pais idosos que eu cuido. Então, o nosso emocional, o medo, a apreensão, a preocupação, o medo de morrer toma conta de nós. E aí a gente tem toda uma ameaça física, psicológica e moral. Imagina eu ter um câncer e eu não posso ter um câncer. Eu sempre fiz tudo muito certo, né? Eu estou sendo castigada. E aí entra toda uma parte religiosa, de crença, que precisamos acolher em nós mesmos. Então, tudo isso foi gerando um processo de angústia que às vezes as pessoas falam assim, ai, eu estou com um aperto no peito, eu estou com uma sensação ruim. Isso é o medo do que possa vir a acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas é uma sensação. Quando a gente tem notícia de alguém foi hospitalizado, a primeira reação nossa, será que vai morrer? Aí a gente já desperta um medo, uma apreensão. Ou então você tem que fazer determinado exame para a gente avaliar essa condição física que você está apresentando. A ansiedade toma conta de nós. E daqui que faço o exame, que tem um resultado, que chega no médico para saber quais são as providências, existe uma preocupação imensa. E tudo isso vai nos adoecendo. É claro que tem situações novas que vai nos fazer sentir tudo isso. Mas aí nós precisamos despertar algumas alternativas internas, algumas estratégias para que esse momento passou e eu preciso resgatar o equilíbrio. Até para que o tratamento físico, orgânico, ele dê resultado.
Porque muitas vezes o nosso conteúdo emocional, né, a nossa estrutura psicológica, ela está tão abalada que não tem medicação nenhuma que me tire de uma crise. Tamanho poder mental que nós temos de negar alguma coisa. A medicação não faz efeito. E hoje, como nós estamos numa sociedade que situações, né, nos coloca à prova o tempo todo, a gente acaba desenvolvendo medo venenoso. O nosso medo hoje, ele não é um medo de proteção, ele está sendo um medo venenoso. E a única pessoa que pode transformar a característica desse sentimento somos nós mesmos. Nós temos situações graves, e o que nós podemos fazer? Com o nosso sentimento. Porque as situações vão continuar acontecendo. Então eu preciso sim acolher esse medo, olhar para ele e dizer, olha, sobre isso aqui eu não posso fazer nada. Então eu vou desacelerar, eu vou repensar a minha angústia, a minha apreensão e descobrir que eu posso ter um controle sobre isso. Tem ruas, né, que a gente sabe que não é bom passar só em determinado horário. Tem lugares que não é legal a gente ir sozinho. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu não vou sair porque a vizinha da rua de cima, o ano passado, saiu e foi assaltada. Eu não vou deixar o meu filho sair porque agora está uma onda de adolescentes desaparecidos. Aí o nosso medo vai nos envenenando e nós vamos envenenando as nossas relações. Então a gente precisa realmente pensar nos nossos sentimentos, nas nossas manifestações, para avaliar se a origem é tão grave quanto a forma como nós estamos vivendo conosco e com os outros. Eu deixei para a gente falar na relação que nós temos com medo num próximo encontro. Que a gente precisa digerir esse conceito do medo, entender por que ele acontece e depois nós vamos descobrir como é que nós podemos relacionar com ele. Era isso que eu queria trazer para a gente pensar sobre medo, o que é. E o medo é uma emoção saudável, como todas as outras. Depende do montante e do relacionamento que eu tenho com ele. Muito obrigada.